Olá, sou Flávio Henrique Furlaneto e venho aqui apresentar a vocês esse treinamento sobre gerenciamento de conteúdos no Oracle Web Center Space. Bom, o que é o Web Center Space? Ela é uma aplicação que já é pronta para ser usada. Ela hospeda e provê múltiplos sites a partir de uma infraestrutura única e centralizada, permite a colaboração e compartilhamento de informações em comunidades e adiciona algumas funcionalidades de Web 2.0 ao Web Center Portal. Bom, então o que a gente tem, na verdade, uma camada que seria o Web Center Portal, e em cima dele a gente teria esse Web Center Spaces rodando. Seria uma camada extra, tentando aí trazer algumas funcionalidades de colaboração e de Web 2.0. A maior vantagem que eu consigo perceber aqui usando esses spaces é a facilidade de criação de novos espaços e a possibilidade de elaboração de novos conteúdos com poucos cliques. O Space permite também que os times gerenciem todas essas informações, aplicações, projetos e até mesmo as pessoas sem ter a ajuda da equipe de TI. Então isso vem agregar aí para especialmente equipes de negócio que não querem depender da TI para qualquer publicação de conteúdo ou para saber ah, sobre o andamento de projetos ou ter alguma informação extra sobre os funcionários, por exemplo. Também ele agiliza a entrega de portais e sites para que as organizações consigam publicar seus últimos trabalhos rapidamente. Então aqui à direita a gente consegue ver um gráficozinho onde mostra o Web Center Portal Framework e os Web Center Portal Services, e em cima dele está ali a camadinha do Web Center Portal Space e as funcionalidades que ele agrega ao portal. Bom, continuando aqui nossa introdução, o que esse portal permite, que a gente vai conseguir criar com o Space? Fácil acesso à informação, a interação de usuários com aplicações e serviços de negócio, possibilidade de discussões e comentários sobre processos ou documentos ou páginas web, e também permite a gente ter feedback de usuários através de pesquisas e comentários e e-mails. Então a gente consegue ter uma plataforma bem razoável para obter feedback de usuários. Ele inclui alguns serviços nativos, por exemplo, Instant Messaging, gerenciamento de conteúdo e de documentos, fóruns de discussão, wikis, blogs, a funcionalidade de tagging. O que seria o tagging? Quando você vê uma página ou um assunto, você vai lá e escreve uma tag para aquele assunto que representa ele. Isso vai facilitar outros usuários a encontrar esse assunto e consegue promover de certa forma a socialização desse conteúdo com informações adicionadas pelos próprios usuários. A gente consegue ter controle de atividades e de workflow e pesquisas. Então a gente consegue fazer buscas dentro do próprio espaço que a gente estiver usando ou de todo o ambiente do Web Center. A gente consegue pesquisar documentos e pesquisar e fazer essas buscas dentro dele. A outra vantagem é o que? Ele é completamente integrado com a suíte Oracle. No caso aqui a gente está usando a 11G, mas acredito que a 12 também vai estar toda integrada. A gente consegue integrar com Web Center Content, com a Identity Management Suite, com o SOA Suite, com o Oracle Enterprise Manager e o eBusiness Suite. Então ele é mais um produto completamente integrado aí com a suíte Oracle toda. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui dos perfis de acesso que o usuário tem. Todo usuário tem um perfilzinho de acesso que ele vai conseguir acessar o espaço em si ou o resto do conteúdo que está publicado ali. Então, a gente tem três perfis básicos de acesso.
O primeiro dele é um viewer, ou seja, um usuário sem privilégio. Ele só consegue visualizar dados. Então ele vê o conteúdo, ele consegue personalizar de certa forma como esse conteúdo é mostrado, fazer alguns filtros sobre o conteúdo, de acordo com seus próprios interesses, e pode ver fóruns e discussões, porém não pode escrever neles. Então seria como um usuário externo daquele espaço que não poderia nem publicar nos fóruns e discussões do espaço em si. O outro perfil que a gente tem aqui cadastrado hoje é o de Participant. É um usuário membro do espaço. Esse usuário pode visualizar e criar conteúdo para o espaço. Ele pode ler e escrever nos fóruns e também pode personalizar, filtrar o conteúdo. Quer dizer, tudo que o viewer faz, o participant também pode, com um pouco mais de privilégios. Por fim, a gente tem o usuário moderador. Quem que seria esse usuário moderador? É o cara que coordena o espaço. Ou seja, ele cadastra pessoas novas, cadastra usuários novos, gerencia documentos, aprova conteúdos, administra o espaço em si, criando novas páginas e layouts para ele. Então, geralmente a gente tem talvez um ou dois moderadores e o resto dos usuários serão participantes. Aqui está uma tela, uma carinha do Web Center Space, um portalzinho criado para a nossa área de gestão de processos aqui, mostrando algumas informaçõezinhas. É um portal bem básico, só para a gente ter uma ideia de como o conteúdo é mostrado aqui na tela. Então, ali em cima, como a gente viu, estão delimitadas as páginas do espaço. Então a página principal fica ali, a administração do sistema, e qualquer outra página que o administrador ou o moderador do espaço queira cadastrar, elas vão aparecer aí, né, como se fossem abinhas. Então a gente vai ter essa sequência de abas aí para serem utilizadas. Ali em cima aparece o nome do usuário que está logado. Sempre, no nosso caso aqui, a gente está fazendo uma integração via SiteMinder, usando o Single Sign-On da Oracle. Então a gente vai logar nesse SiteMinder, que não tem a carinha do Web Center na tela de login, mas é um login padronizado. Uma vez logado, nosso usuário vai ficar na seção e vai aparecer ali em cima. Mais à direita tem as opções e preferências. A gente consegue alterar algumas propriedades do próprio Web Center em si, dependendo dos nossos privilégios. Ali está a área de conteúdo geral, então aqui que vai ser apresentado todo o conteúdo que a gente fizer para o nosso espaço. Mais à frente eu vou falar um pouco mais sobre esse conteúdo, como que a gente gera ele. Mas a princípio seria nesse espaço que o conteúdo fica delimitado. Bom, a maioria dos usuários não vai produzir conteúdo, ele vai ser um consumidor desse conteúdo. Ou seja, a gente vai ter um moderador do espaço ou algum participante ativo que vai estar criando conteúdos. O moderador vai estar aprovando, uma vez aprovado esse conteúdo vai estar publicado e a maioria dos usuários vai ser leitor desse conteúdo. O usuário pode esconder certos conteúdos que talvez não venha a ter interesse para ele. Isso é uma funcionalidade nativa do Space. Então isso é até interessante de certa forma, porque o usuário consegue personalizar o que ele quer ver ou não. Seguindo nessa mesma linha, a gente consegue ter o conteúdo direcionado por perfil de usuário. Da mesma forma que ele pode esconder um conteúdo, ele pode querer ver um outro que não seja o padrão da tela. Então aí nesse caso, a gente vai ter um conteúdo direcionado para o perfil daquele usuário. E além do mais, a gente tem conteúdo criado pelo próprio usuário, dentro dos fóruns, das tags, das discussões e entre outras formas de colaboração. E a gente pode ter também, como eu comentei há um tempo atrás, os fluxos de aprovação de conteúdo. Ou seja, um participante cria um conteúdo e ele só vai estar publicado de fato, disponível a todo mundo, quando
o moderador aprovar isso. Continuando aqui na visualização de conteúdo, eu vou falar um pouco sobre portlets. Os conteúdos são organizados e disponibilizados usando-se portlets. O que são esses portlets? São pequenas aplicações que são isoladas entre si. Elas mostram conteúdo de diversas formas possíveis. Existem vários portlets que já estão desenvolvidos e prontos para ser usados sem codificação nenhuma. Porém, em alguns casos a gente precisa ter uma necessidade mais específica, a gente deve desenvolver algum portlet personalizado. Isso aí é um pouco mais trabalhoso e já requer um certo conhecimento de programação de sistemas. Não é um pessoal da área de negócio, por exemplo, não conseguiria chegar e criar um portlet personalizado sem assistência do pessoal de TI. Como é mais trabalhoso e demanda um esforço maior, a gente acaba sempre evitando essa alternativa, a menos que seja estritamente necessário. Bom, os portlets são redimensionáveis, realocáveis, minimizáveis e personalizáveis. Quer dizer, o usuário pode não gostar da localização de certo portlet na tela, simplesmente clicar e arrastar ele para outra posição. E ele vai continuar mostrando o conteúdo exatamente como estava mostrando antes, só que na posição que o usuário quis. A gente consegue maximizar, minimizar, redimensionar esses portlets, então ele dá uma flexibilidade bastante grande ao usuário. E o conceito dele seria mais ou menos como a gente está vendo no desenho aqui. Então a gente tem um espaço com vários quadrados, a gente preenche com esses portletzinhos. Logo, uma página do portal é composta de vários desses portlets, ou talvez um só, dependendo da necessidade. O pacote do Web Center vem com o que a gente chama de out-of-box portlets, um grande conjunto de portlets que a gente pode usar que já estão prontos. Quando você pedir para adicionar um conteúdo, você vai ver essa telinha dos portlets disponíveis. Então todos esses daqui são grandes conjuntos e dentro deles existem existem os portlets relacionados à área, digamos assim. Então vamos ver cada um. Alerts and Updates, usado para notícias, monitorar blogs, tópicos mais falados, por exemplo. São vários portlets aí dentro dessa pastinha que a gente usa para alertas e saber o que está acontecendo no nosso portal. Analytics, usado para montar estatísticas e análises. Então, quantas pessoas acessaram o meu portal, quantas pessoas acessaram determinado portlet, entre outras análises que a gente pode ter no nosso portal, a gente vai conseguir encontrar pronto aqui já nessa pastinha. Content Management. Então a gente usa esses componentes para controlar o conteúdo que tem no site. Por exemplo, um visualizador de documentos, mashups, usado para montar conteúdo de sites externos ao portal. Quer dizer, eu consigo navegar em outros sites e falar, ó, eu quero que essa informação aqui apareça no meu portal lá. Então, através desse mashup eu consigo mesclar sites externos ao nosso portal dentro do nosso portal. Portlets. Aqui a gente usa para listar os portlets customizados que a gente tem hoje. Se a gente desenvolver um portlet custom, ele vai aparecer nessa pastinha aí. Social and Communication, usado para componentes sociais e de relacionamento. Por exemplo, dentro dessa pasta a gente vai encontrar componentes de fórum, de tag, de lista de discussões, etc. Tagging and Searching é usado para Tag Cloud e para componentes de busca também. E o Web Development talvez vai ser o que a gente mais vai usar durante todo o tempo aqui. É usado para adicionar componentes web ao nosso portal. Bom, criando e editando conteúdo. No portal que a gente está usando aqui no Cicred, adotamos basicamente uma forma de criação de conteúdo. A gente cria um documento HTML e o disponibilizamos em um portlet. Quais são as vantagens disso? A gente sempre vai ter os arquivos usados no portal para backups e migrações.
Os arquivos sempre vão existir lá. A outra vantagem é que a gente pode criar esse arquivo usando o editor externo de HTML, antes de referenciarmos ele no portal. Assim a gente consegue maior flexibilidade e possibilidade de design. Embora a gente tenha um editor relativamente poderoso de HTML dentro do próprio Web Center Portal, que garante que o conteúdo seja criado rapidamente, caso seja necessário. Então a gente tem um editorzinho lá que consegue quebrar um galho muito bom aí na parte de HTML sem precisar de um editor externo. Quais são as desvantagens? O processo de publicação tem que ser em duas etapas. A primeira de criação do documento e a segunda de linkar esse documento no portal, renderizando ele dentro do Portlet. E os links que estiverem dentro desses documentos talvez terão que ser mudados em caso de mudança de ambiente. Porque quando a gente migra de um ambiente para o outro, esse conteúdo não vai ser migrado automaticamente, por exemplo, o conteúdo dentro dos HTMLs. Então a gente teria que mudar manualmente. Bom, aqui eu vou fazer um passo a passo rapidinho de como a gente edita o conteúdo no Web Center. No canto superior direito da página vai ter uma engrenagemzinha como aquela da figura ali. Clicando nela, temos a opção de editar o conteúdo da página. Note que essa opção estará disponível somente se o usuário for um moderador do espaço. Os usuários participantes eles conseguem até criar o conteúdo, mas não conseguem editar a página. Então, essa funcionalidade de edição da página vai estar disponível somente para o moderador. Nesse modo, podemos adicionar novos portlets, bem como editar os que já estão adicionados. E nesse modo, que a gente vai conseguir fazer a ligação entre o conteúdo HTML e a disposição dele na tela do portal. Quando você entra no modo edição, os espaços dedicados aos conteúdos e portlets ficam mais claros. A imagem a seguir vai mostrar isso aqui. Uma vez que a gente entra na página de edição, olha, a gente percebe que ele fica mais delineado ali. A gente consegue ver as linhas de onde começa e onde termina cada um desses portlets. Então, brevemente aqui. O botãozinho Page Properties lá em cima muda as propriedades da página em si, como o número de colunas, o espaço que cada uma delas ocupa. Então, aqui a gente consegue editar a cara da página como um todo. Redimensionar uma coluna, ou adicionar uma coluna a mais, ou uma a menos. Aqueles botõezinhos ali são os botões que editam as propriedades da área, ou o botão de excluí-la. Então a gente consegue editar algumas propriedadezinhas ali da areazinha do portlet em si, ou mesmo excluir esse portlet de vez. Aqui vai ser a área que a gente vai incluir o conteúdo, e aquele ali é o botãozinho que a gente usa para incluir o conteúdo naquela área. Então essa é a estrutura básica da tela de edição de conteúdo. E ali em cima o botão fechar e salvar. A gente sempre tem que salvar, uma vez que a gente editou um conteúdo, a gente salva a nova página e depois fecha para voltar ao modo de exibição. Aqui, seguindo essa linha apresentada, a gente deve primeiro criar o documento web que vai ser exposto no portal. Então a gente vai criar agora um conteúdo. Como o nosso exemplo vai ser bem curto, vou usar o próprio editor interno do Web Center, uma vez que ele já tem as necessidades no momento. Então a gente vai clicar na engrenagemzinha ali, depois vamos clicar em Manage e depois Documents. Essa etapa vai mostrar a lista de documentos que existem hoje no espaço. Então a gente pode ver que tem várias pastas e alguns arquivos também. Então essa lista vai mostrar a estrutura igual os diretórios do Windows, né? Digamos assim, uma estruturada em diretórios. Essa estrutura está vindo do ECM, está armazenada lá. E a estrutura básica criada hoje tem as seguintes pastas. A pasta raiz, que armazena as páginas web em si. Uma pasta CSS, armazena os estilos que podem ser usados. A pasta documentos, armazena documentos a serem compartilhados e distribuídos. Imagens, armazena as imagens usadas na construção de páginas. E sessões,
armazena seções com grande volume de texto, para ser exibidas principalmente nos links do tipo saiba mais. E se tiver necessidade, claro, podemos criar outras pastas e outros arquivos aqui à vontade. Essa aqui é só uma estrutura inicial básica que eu criei para a gente seguir trabalhando em cima dela. Bom, vamos criar um novo conteúdo então, clicando naquele botãozinho New Wiki Document. Embora o conteúdo tenha o nome de Wiki, ele vai ser editado somente por usuários autorizados. Sendo assim, não será uma página Wiki na sua essência, mas sim um documento HTML que vai ser referenciado no portal depois. A tela de edição de novo conteúdo vai aparecer. Ali a gente vai dar o nome ao nosso conteúdo como conteúdo, aula e seu nome. Porque todo mundo vai estar usando o mesmo espaço ali e a gente quer que cada um saiba qual é o seu próprio conteúdo. A gente pode editar a nova página no próprio editor. Então aqui eu editei a minha página, tá? Fiz um HTMLzinho básico no próprio editor. Coloquei ali o title com o nome conteúdo aula Flávio. E depois disso, eu apertei o botão Create, que vai gerar esse HTML para mim. Opa, desculpe. Observe até que eu consegui colocar imagens e cores aqui no nosso HTML. Após eu clicar no botão Create, o novo documento está criado e disponível para ser usado no menu de documentos. A gente consegue ver ele selecionado. A gente vai pegar o link da nossa página, então, recém-criada, clicando com o botão direito sobre ela e selecionando, Get a Link. Então a gente vai ver ali, clica com o botão direito em cima da página, vai em Get a Link, a telinha vai ser apresentada, a gente copia e cola a URL referenciado pelo download URL. Vamos copiar e colar que a gente vai usar ela mais para frente. Seguindo aqui na parte prática, agora a gente vai adicionar aquele conteúdo que a gente acabou de gerar e pegou o link no portal em si. Então a gente já tem aquele link na nossa área de nossa clipboard ali, então tudo que temos que fazer é criar um portlet web para exibi-lo. Então voltamos à página principal do nosso espaço, vamos clicar na engrenagem do canto superior direito, clicar em Edit Page, aí a gente vai ver aquela telinha toda gradeada, vamos escolher o lugar onde a gente quer que esse portlet apareça e vamos clicar em Add Content, nesse lugarzinho. Então, uma vez clicado no Add Content, vai abrir nossa janelinha para escolher um conteúdo. Que essa janela já é familiar para a gente, né? Acabamos de ver no treinamento em slides atrás. Aí a gente vai escolher a opção Web Development, que vai ter uma gama de componentes web aqui, inclusive a nossa pagininha. Uma vez clicado no Web Development, vai abrir essa outra tela, tá? Que a gente vai selecionar nela o componente Web Page. Na verdade a gente não seleciona, a gente vai clicar em Add. Quando a gente clicar no Add, essa telinha em si não vai fechar, ela continua aberta. E o componente vai ser adicionado em segundo plano. Então a gente vai clicar no botão Close para poder ver o resultado da telinha. Aí, como que ela vai aparecer? Dessa forma. Então, a gente percebe que a página é uma página padrão do Web Center e não a página que a gente criou em si. Para a gente corrigir isso, a gente vai clicar na ferramentazinha ali que está selecionada em roxo no canto direito superior. E quando a gente clica na ferramentazinha, a tela de propriedades do conteúdo vai ser exibida. Essa próxima tela que está aqui no meu slide. Percebam ali que no campo Source tem uma página padrão do Web Center. A gente vai mudar esse Source para aquele link que a gente copiou em alguns passos atrás. Vamos substituir ele e vamos clicar em OK nas propriedades. Uma vez feito isso, vamos salvar e fechar o modo de edição de página. Subindo ali no canto superior direito, clicando no botãozinho salvar e logo em seguida no botão close. Isso aí vai fazer com que a gente saia do modo de edição de páginas e vá para o modo de exibição de novo. Aí
É só localizar ali na nossa página principal o ponto exato do portlet que você tentou imprimir seu conteúdo. E lá ele deverá estar sendo exibido mais ou menos igual aparece aqui no meu slide. Caso apareça uma barra de rolagem no meio, no seu portalzinho, no seu portlet, aí a gente teria que fazer alguns ajustezinhos pequenos de tamanho do portlet em si para poder sumir essas barras de rolagem, porque não é legal tê-las numa página de portal. Bom, concluindo então, pessoal, o que a gente aprendeu nesse treinamento está sumarizado nesse slide. O que é e como é estruturado o Web Center Spaces, quais são os perfis de acesso e suas permissões, como o conteúdo é exibido e organizado, quais componentes prontos já existem e para que cada um serve, como criar um conteúdo básico para ser exibido nas páginas do espaço. Então, muito obrigado pela atenção e até o próximo treinamento.